Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez para falar sobre Iri Prochazka e também para falar sobre Charles do Bronx, o Charles Oliveira, o campeão peso leve do UFC. Vamos começar aqui com o Prochazka e ele revelou aí uma negociação com o UFC para ele ficar como um reserva para a disputa de cinturão meio pesado que envolve ali o brasileiro Glover Teixeira e o atual campeão Ian Blachowicz. Então o Iri Prochazka deu uma entrevista ali ao Fanatics View e ele acabou ali citando, eu vou ler aqui o que ele disse, né? Mas citando essa negociação, né? Ele falou isso aqui: estou em negociações com o UFC sobre isso. Se alguém da luta ficar de fora, nós comunicamos o UFC sobre isso. Vamos ver. Eu quero pegar isso. Quero ser o cara que vai esperar pela chance. Bom, esse foi o trecho aí da declaração do Prochazka. Então eu acho interessante, né? Eu acho que tem que ter um reserva, né? É uma luta que foi marcada aí, enfim, ainda tá mais pra frente e tal. Mas é aquela coisa, uma disputa por cinturão, pro próprio UFC é bom ter um reserva, né? Não só pra gente, que seria interessante caso, sei lá, o Blachowicz caísse da luta, né? Botassem o Prochazka pra lutar contra o Glover, valendo o interino, ou se o Glover acontecer alguma coisa e não puder lutar, botar o Prochazka com o Blachowicz. Eu acho que é interessante não só pro próprio UFC, né? Pra manter alguém a luta ali, né? De qualquer forma, como pra gente, né? Porque também é legal esses casamentos aí que poderiam acontecer. E isso não é uma novidade, né? Várias lutas aí tiveram caras de reserva justamente para não ter um impacto no card. Afinal de contas, também recentemente a gente vem reparando aí, né, que por conta do problema, né, no mundo inteiro, a gente sabe que muitas lutas acabam caindo e não caem só por conta também dessa doença aí que o mundo inteiro está enfrentando, mas também por conta de peso, enfim, etc. Eu espero e torço muito para que a luta do Glover com o Blachowicz não caia, né? Não me entendam mal, eu quero que essa luta aconteça, eu quero que o Glover seja o campeão e campeão linear, mas é bom ter um reserva, né, para não cair um dos dois ali e no fim não ter luta nenhuma pelo cinturão. Então eu acho uma boa ideia, depende ali, claro, da vontade do UFC, porque o Prochazka não vai ficar de reserva sem receber nada. O cara fica de reserva, mas ele ganha uma grana ali. Então vamos ver se o UFC vai oficializar isso ou não. E vamos para a próxima notícia, que é sobre o brasileiro Charles do Bronx, né? Vou falar aqui o que é e depois eu vou falar sobre os rankings do UFC, que envolve também uma baita mudança na categoria peso leve, etc. Enfim, vamos por partes, né? A notícia sobre o Charles não é uma declaração dele exatamente, né? É sobre o Darren Till, o atleta peso médio, que acabou ali dando algumas declarações, né? Falando ali sobre o Charles do Bronx, e eu achei bem interessante, né? Ele deu uma entrevista ali ao podcast Believe You Me, e o Darren Till acabou dizendo isso aqui: eu me inspiro em um monte de coisas, e você vê o Charles Oliveira, ele só virou campeão dos leves depois de o quê? 10 anos? 11 anos? Quantas derrotas? Quantas vitórias? Quantos contratempos, quanto tempo sendo testado. Então isso para mim é um grande fator, saber que tenho 28 anos, não estou no MMA há muito tempo e sinto que vou chegar no meu auge nos próximos 1 ou 2 anos. Bom, tá aí, essa foi a declaração do Darren Till, que é um cara muito bom, um cara que tá no topo, né, que subiu de categoria, mas sempre esteve ali no topo, fazendo boas lutas, é um excelente lutador, tem só 28 anos, então ainda tem bastante coisa pela frente e de fato eu acho que faz sentido o que ele disse, né? Ele não precisa necessariamente, não só ele, mas qualquer outro lutador, achar que precisa ser um Khabib, né? Precisa ser um cara invicto e um cara que domina e um cara que vai ser campeão e tal, não sei o quê. Não necessariamente, nem todo mundo que vai ser campeão é um cara que não tem derrota ou é um cara extremamente dominante. Então eu acho que serve de incentivo, né? Você pegar a carreira do Charles, ver quantas derrotas ele teve, mudança de categoria, lutas que não bateu peso, enfim, um monte de dificuldade, né? E acabou sendo campeão do mesmo jeito. Então eu acho que é um estímulo legal aí pro Darren Till. Eu acho que realmente serve de inspiração, não só pro Darren Till, né, mas para outros atletas. Porque às vezes o cara perde uma, duas, três e já começa a meio que desanimar, enfim, fica desmotivado, começa a empurrar com a barriga e não quer dizer nada, né? Pô, é só a gente ver aí o Charles, quantas derrotas ele teve, derrota por conta de lesão no pescoço, enfim, é uma série, né? Dá pra falar um monte de coisa aqui que o Charles teve que passar até chegar no momento de ser campeão. Então, eu acho que o Darren Till tá certo, eu acho que é uma boa inspiração, né? Seguir aí o caminho do Charles. E vamos agora falar sobre os rankings, né? Hoje é terça-feira, então tivemos atualizações nos rankings, começando ali pelo ranking peso por peso masculino, né? A gente tem o Ian Blachowicz subindo uma posição, ficando em sétimo, né? Ele que é o atual campeão meio pesado. A gente teve o Miocic, ex-campeão
peso pesado caindo uma posição, e a gente teve ali o Charles Oliveira aparecendo em 11º, então o Charles já é considerado o 11º melhor lutador peso por peso do UFC, além de ser agora campeão peso leve, né? A gente teve o Robert Whittaker caindo uma posição, o Peter Yan caindo uma posição, Justin Gaethje caindo 2 e o Aljamain Sterling caindo 1. Ali no ranking da categoria peso mosca, a gente teve o Rogério Bontorin, que venceu recentemente, subindo uma posição, e o Matt Hamill, que perdeu, descendo uma posição. Na categoria peso galo a gente não teve alteração. Na categoria peso pena tivemos uma alteração muito importante para quem gosta do Edson Barbosa, né? O Edson Barbosa venceu o Shane Burgos e subiu 4 posições, ele está em 9º, ele entrou no top 10, passou até na frente do Giga Chikadze. Pois é, então o Edson deu uma escalada muito boa, isso é bem legal, e o Shane Burgos não se deu tão bem, né? Ele perdeu essa luta e caiu 4 posições, ele caiu para 13º, então mesmo fazendo a luta da noite, os dois, né, o Edson contra o Shane Burgos se deu bem mal, né, caiu bastante ali no ranking. Indo agora para o ranking peso leve, finalmente temos um campeão ali aparecendo no site do UFC, né, não tá mais em branco desde que o Khabib se aposentou, então agora temos ali a foto do Charles Oliveira como campeão, temos ali algumas alterações, o Beneil Dariush, que venceu o Ferguson recentemente, subiu 6 posições, acho que é o maior destaque, a maior subida que a gente teve nesses updates de ranking. O Dariush deu aquela escalada que a gente já imaginava, né? Quando casou a luta do Dariush com o Ferguson, eu fiz aqui um vídeo falando sobre o risco que era a luta por Ferguson, que era um adversário duro, que o Dariush era um cara que estava bem para trás no ranking, mas que era uma posição que não refletia a qualidade do Dariush, e no fim o Dariush realmente venceu e deu a escalada, né? Me surpreendeu um pouco, eu achei que ele ia subir e entrar no top 5 de fato, mas não que ia ficar já em terceiro, né? Ele passou até na frente do Michael Chandler, então ele já ficou ali atrás só do Poirier e do Justin Gaethje. Ele passou na frente do Chandler, passou na frente do McGregor, passou na frente do próprio Tony Ferguson, então deu uma escalada absurda. Já o Tony Ferguson caiu uma posição e saiu do top 5. Eu acho que até ficou barato, né? Porque se a gente pegar o quanto o Dariush subiu, era de se imaginar que o Ferguson desceria não exatamente a mesma coisa, mas pelo menos metade ali, o quê? Umas 3 posições, mas não, desceu só uma, então ainda está em sexto. Eu acho que isso é para não desmotivar muito o Ferguson, né? Parece que é tipo isso, né? Não que seja o UFC que faça os rankings, né? São os jornalistas que votam e etc. Mas eu acho que deram uma aliviada pro Ferguson, eu achei que ele ia cair até mais, né? E o McGregor acabou subindo uma posição, porque o Ferguson caiu, então o McGregor voltou a ser um top 5, ele tá na 5ª posição. E ali mais pro final desse ranking, a gente teve o Paul Felder subindo uma posição, ficando em 9º, o Gillespie, que venceu recentemente, subindo uma posição, ficando em 11º, o Kevin Lee também subiu uma posição, tá em 12º, o Carlos Diego Ferreira em 13º, o Drew Dober em 14º. Ali na categoria meio médio não tivemos nenhuma alteração, na categoria peso médio tivemos algumas alterações lá fora do top 10, né? O Sean Strickland subiu uma posição, tá em 11º, o Chris Weidman caiu uma posição, tá em 12º, o Mari Akhmedov subiu uma posição, né? Tá em 13º, e o Kevin Holland desceu uma posição, está em 14º. Na categoria meio pesado não temos alterações, na categoria peso pesado também não, na categoria feminina, no peso por peso ali, né? Enfim, as melhores envolvendo todas as categorias, etc. Também não tivemos alteração. No peso palha temos, né, não temos alteração nessa semana, né? A Rosa Namajunas já estava ali como campeã e etc. No peso mosca temos a Jessica Eye subindo uma posição e a Vivi Araújo, que foi derrotada pela Chookagian, descendo uma posição. Lembrando que para mim a Vivi não perdeu da Chookagian, né? E se ela tivesse de fato vencido, na opinião dos juízes, ela estaria lá em cima e não caindo uma posição, né? Mas fazer o que, né? A Taila Santos subiu uma posição, está em 12ª, a Miranda Maverick subiu 2 posições, está em 13ª, e a irmã da Valentina, que foi derrotada aí recentemente, né? Caiu 3 posições, está em 15ª, então daqui a pouco a irmã da Valentina, se bobear, sai do top 15. E é engraçado, né? Porque em uma ponta do ranking a gente tem a campeã Valentina e na outra ponta, em 15ª, quase fora do ranking, a irmã dela, a Antonina Shevchenko, né? Bom, então essas foram as alterações dos rankings. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou das mudanças, você concordou com elas, não concordou? Comenta também sobre a notícia do Darren Till, se você quiser, ou pode comentar também sobre o Iri Prochazka ser o reserva para o duelo de Ian Blachowicz e Glover Teixeira. É isso, se inscreve, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, blá blá blá, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!